Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado e feliz. No programa de hoje nós vamos falar da problemática situação entre o conflito entre Hamas e Israel. Vamos comentar de uma pesquisa que saiu recentemente mostrando a relação de profissionais de diversas áreas com o setor agro. Eu vou conversar sobre uma tomada de decisão do governo da Argentina em relação à suspensão das retenções. E vamos comentar da resistência ao herbicida glifosato. Algumas plantas já dão sinais que o produto não consegue eliminá-las. E eu vou conversar com Hélio Jove, engenheiro ambiental, diretor da Supremo Ambiental, e nós vamos falar de fazendas cujos proprietários têm até o dia 31 de outubro para fazer o cadastro e evitar multas. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da problemática da situação entre o conflito Hamas e Israel. O mercado de petróleo ou os mercados do petróleo encerraram agora na semana passada o pregão, o leilão em forte alta, mirando incertezas sobre a oferta após o ataque do grupo terrorista Hamas a Israel na manhã agora do último sábado. O conflito avança com focos de combate mais intensos na faixa de Gaza e já causam mortes de mais de 3.000 pessoas, entre israelenses e palestinos. Apesar da pressão de alta elevando os preços, ambas referências sobem 4% no final da última quinta-feira. Analistas do mercado permanecem cautelosos sobre qual caminho a commodity energética, que é o petróleo, tomará no curto prazo. Em comentário enviado aos clientes, Goldman Sachs e Julius Baer, eles veem informações escuras, opacas, sobre a situação real do conflito e desdobramentos ainda incertos até este momento. Nem o grupo norte-americano, nem o grupo europeu estão vendo razões para uma disparada substancial do preço do petróleo, como aquelas vistas nas semanas seguintes à invasão russa à Ucrânia. Porém, considerando o delicado jogo de interesses que existe na região, o prolongamento da ação militar de Israel em Gaza e a possibilidade de abertura de novas frentes do conflito na Cisjordânia e no Líbano podem desencadear uma desestabilização o mais amplo dos mercados e preços bem maiores. E agora vamos comentar de uma pesquisa que saiu recentemente mostrando a relação de profissionais de diversas áreas com o setor agro. Essa pesquisa foi conduzida por Michael Page e aponta que 8 em cada 10 cargos do agronegócio registraram aumentos salariais que superaram a inflação. A profissionalização do agronegócio está impulsionando a busca por lideranças de alto nível, como presidentes e diretores financeiros, para liderar a transformação e os planos de sucessão das empresas. Além disso, o agro tem se revelado como um campo fértil para talentos de outros setores abraçarem novas oportunidades. Essa análise abrangeu uma ampla gama de posições, desde as áreas financeiras, vendas, marketing, supply chain, engenharia de produtos, TI e até recursos humanos, que se destacaram pela alta demanda do agronegócio. De acordo com o levantamento, 78% dos cargos avaliados apresentaram um ganho real em seus salários em comparação ao ano anterior, enquanto os 22% restantes não registraram mudanças significativas. O destaque desse estudo ficou por conta dos gerentes de produção que experimentaram um impressionante aumento de 21% em seus salários. A Michael Page, ela enfatizou a crescente demanda por profissionais em diversas áreas desse segmento. Com base nesse levantamento, a empresa conseguiu mapear
a remuneração mensal de 1.453 cargos em 15 setores diferentes, incluindo engenharia, logística, varejo, vendas, marketing, tecnologia da informação, jurídico, saúde, finanças, seguro, recursos humanos e construção, entre outros. Os salários foram categorizados de acordo com a experiência do profissional, júnior, pleno, sênior ou coordenador, e porte da empresa, pequeno, médio ou grande. E agora vamos falar da Argentina, em relação à suspensão das retenções. Recentemente, o governo anunciou uma medida provisória de 90 dias para a suspensão dessas retenções sobre as exportações de lácteos. O objetivo do governo é melhorar a competitividade dos produtos argentinos no mercado internacional e diminuir a sobrecarga tributária sobre o setor, o que beneficia tanto as indústrias como os produtores que vêm enfrentando enormes desafios de estabilidade nos últimos meses. O site Milk Point Mercado conversou com algumas dessas empresas exportadoras de lácteos da Argentina para avaliar as perspectivas das empresas em relação às medidas, os possíveis impactos no mercado e como essas medidas poderiam influenciar nas negociações com o Brasil. Em relação aos preços de exportação, as empresas consultadas relatam que os preços praticados para exportações devem seguir a tendência do mercado internacional, que tem apresentado alta nas últimas semanas. No que diz respeito ao preço ao produtor lá na Argentina, o imposto de retenções, ele é aplicado sobre o valor final do produto lácteo com valor agregado e não em relação à matéria-prima. Portanto, cabe à indústria repassar o aumento de valor para o preço pago ao produtor. E dentro desse cenário, não se espera um estímulo imediato à produção, o que poderia aumentar a disponibilidade de leite para exportações. Os agentes consultados também destacaram os enormes desafios que a cadeia láctea argentina vem enfrentando. Os custos dos grãos, que também são afetados por intervenções estatais, têm apresentado uma alta volatilidade de preços e os desafios climáticos ainda persistem. Além disso, existe aí um grande grau de incerteza em relação aos preços internacionais e a rentabilidade do produtor em 2024, o que mantém uma perspectiva pessimista para a produção no próximo ano. E agora vamos comentar sobre o preço do frango, sobre a cadeia de carne de frango. As exportações de carne de frango, considerando todos os produtos in natura e processados, eles totalizaram em torno de 3.900.000 toneladas entre os meses de janeiro e setembro de 2023, mantendo o movimento de alta, segundo o levantamento da Associação Brasileira de Proteína Animal, que é a ABPA. O número mostrado, ele supera em 6,5% o total embarcado no mesmo período do ano passado, com 3.600.000 toneladas. A alta chega a 2,8%, com 7,5 bilhões de dólares nos 9 primeiros meses deste ano, contra 7 bilhões e 300 milhões de dólares alcançados no mesmo período do ano passado. Os embarques de carne de frango, considerando apenas o mês de setembro, chegaram a 397.000 toneladas, volume 0,7% menor que o gerado no período anterior, com 400.000 toneladas. O total de receitas registradas este ano chega a 719 milhões de dólares, número 13% menor que o produzido no 9º mês do ano de 2022, com 830 milhões. Os principais destinos das exportações em setembro foram a China,
que segue na liderança com 57.100 toneladas, 41,6% superior ao mês comparado. Os Emirados Árabes Unidos com 35.000 toneladas, 19% maior. A África do Sul com 20.600 toneladas, 9,5% maior. A Coreia do Sul com 19.400 toneladas, 30% a mais. E o México com 15.000 toneladas, 38,5% a mais. E agora eu vou comentar das vendas antecipadas de soja que ainda não foram sequer cultivadas. As vendas antecipadas de soja 2023-2024 em Mato Grosso chegaram a 28,9% no mês de setembro, um avanço de 3 pontos percentuais na variação mensal, diante de um recuo de 2% no valor negociado pela saca de 60 quilos. No que tange ao preço da saca de 60 quilos, a soja 2023-2024 foi comercializada em setembro, em média, a R$ 108,22 a saca. O plantio da safra 23-24 teve início há cerca de 30 dias em Mato Grosso e até o dia 6 de setembro, 14,2% dos 12 milhões de hectares previstos haviam sido plantados. A produtividade está estimada em 59,7 sacas por hectare. Quanto à produção, a projeção segue em 43,7 milhões de toneladas. Em relação à safra 22-23, de acordo com o IMEA, esta teve até setembro 91,8% da produção comercializada. E depois do intervalo, nós vamos comentar da resistência ao herbicida glifosato, já que algumas plantas já dão sinais de que o produto não consegue eliminá-las. E eu vou conversar com Hélio Jove, engenheiro ambiental, diretor da Supremo Ambiental. E nós vamos falar de fazendas cujos proprietários têm até o dia 31 de outubro para fazer o cadastro e evitar multas. Nós voltamos já, é um minutinho só. E aí, vamos ficar bem informados? Jornal do Meio-Dia começando pontualmente ao meio-dia e você vai ver nesta quarta. Depois que um homem alterado ameaçou servidores e promoveu quebradeira no Centro de Saúde da Família do Conjunto Veracruz 2, profissionais e moradores da região clamam por mais segurança. Eu, Luciana Finhold e toda a nossa equipe, esperamos contar com a sua audiência. O que é o Senar Mais? É um programa do Senar que leva assistência técnica e gerencial para vocês produtores. Um técnico de campo irá te acompanhar por 2 anos. Ele fará um diagnóstico da sua fazenda, faz um planejamento junto com você, te orienta sobre tecnologias, manejo, oferecendo cursos para qualificação e o principal, fará o gerenciamento mensal da sua atividade. E o que é melhor, sem cobrar nada por isso. Senar Goiás. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas, Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia, a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste, nutrição animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto, pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. A gente sabe como é difícil proteger quem você ama, o que você ama. Tirar de perto da sua casa, da sua família, aquilo que você não quer perto, nem de longe. Nessas horas é bom ter com quem contar. E é por isso que a gente está aqui há 20 anos. Caldrim 20 anos, com você para proteger. Bem-vindos à fantástica fábrica de massas da Cristal Alimentos.
É muito bom. Eu nunca vi uma coisa dessa vida. Uau, que isso? Massas Cristal Alimentos. Pureza alimentando a vida. Para quem valoriza a democracia, todos os caminhos levam ao teste da urna. A partir de 27 de novembro, especialistas em tecnologia do Brasil inteiro vão à sede do TSE. Com acesso total ao código-fonte da urna em uma sala pública iluminada, eles vão testar a segurança do processo eleitoral. Acompanhe pelo canal do TSE. O teste confirma a segurança do seu voto. TSE, o Tribunal da Democracia. Oi, 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 gente linda, gente maravilhosa. Vocês sabem que vocês têm um encontro de segunda a sexta-feira comigo no SBT Notícias Goiás, às 11h15 da manhã. Olha, as principais notícias no período da manhã, sempre com muita credibilidade, nossos repórteres espalhados por todo o canto do estado. E você também pode participar, 8519-7000, pode participar todo dia e ser o repórter do nosso humilde programa. Estou te esperando, não perca, às 11h15 da manhã, o seu programa no nosso SBT Notícias Goiás. Agronegócio, oferecimento Moinho Fino, a delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo, Senar Goiás, a maior escola da terra. Keldrim, 20 anos protegendo sua família. Nós estamos de volta e agora vamos comentar da resistência ao herbicida glifosato. Algumas plantas já estão dando sinais de que o produto não consegue eliminá-las. Na safra 22-23, foi identificada a primeira ocorrência de resistência ao herbicida glifosato na planta daninha picão preto. E tem muito aqui na região centro-oeste. No Brasil, técnicos, principalmente lá da Coamo, lá na região sul, Coamo Agroindustrial Cooperativa, observaram a sobrevivência dessa espécie em lavouras de soja, mesmo após aplicações adequadas de glifosato. Agora, pesquisadores da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que é a Embrapa, estão conduzindo estudos para comprovar essa resistência em condições controladas. No ano de 2018, pesquisadores identificaram o primeiro caso de resistência do picão preto ao glifosato no Paraguai, sendo o único conhecido até então. Só que agora, tanto no Paraguai quanto no Brasil, já tem relatos de picão preto resistente ao glifosato. A Embrapa, em colaboração com as cooperativas Coamo e também com a cooperativa LAR, está desenvolvendo ações para monitorar, manejar, mitigar e conter essa população resistente. Além disso, estão planejando estudos para determinar o mecanismo de resistência ao glifosato e investigar a possível resistência a outros herbicidas em parceria com universidades brasileiras e também americanas. E agora eu vou conversar com Hélio Jove. O Hélio Jove é engenheiro ambiental, ele é diretor da empresa Supremo Ambiental e nós vamos falar de um tema cujo prazo está curtinho, hein? Você que é produtor rural aí, trata de correr porque a coisa agora é muito séria. Nós vamos falar de propriedades rurais cujos proprietários têm até o dia 31 de outubro para fazer o cadastro e evitar multas. Cadastro do quê e multas do quê? Hélio Jove, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Tá tudo bom? Tudo bem, Toninho. Sempre uma alegria muito grande estar aqui com você. É um prazer para nós aqui e para o nosso grande público também. Hélio, que cadastro é esse, que multa é essa? Porque a coisa vem pesada, né? Exatamente. Não tem mais prorrogação, hein? O que acontece, Toninho? Isso começou com aquela barragem que estourou em Mariana, em Minas Gerais. Lembro. E aí existe uma lei, que é a Lei de Segurança de Barragem, que ela não era cobrada, como é hoje. Com isso, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente aqui de Goiás, ela criou um cadastro através dessa lei. O produtor ele teve o prazo de regularizar até 31 de dezembro de 2020. Isso foi prorrogado para 23 de fevereiro de 2023 e agora, conforme a própria secretária do Meio Ambiente, Andréa Vulcanes, ela falou que não vai ter mais prorrogação e tem até 31 de outubro de 2023 para fazer esse cadastro. Então, o que é esse cadastro? Todo mundo que tem uma barragem, independente do tamanho, é obrigatório, Toninho, fazer esse cadastro. E parece que aqui
em Itaberaí, ou próximo a Itaberaí, também agora recentemente estourou uma. Exatamente. Teve outra aqui para o lado de Goiatuba também. Então, e na época que foi criada essa exigência, estourou 8 barragens em Goiás. Inclusive uma em Pontalina saiu no Jornal Nacional. Uhum. Aí eu acompanhei, desde o momento que ela estourou, uma hora depois eu já estava lá, acompanhei o produtor. Então essa é uma exigência. O cadastro de barragem, como que funciona? Cada barragem tem que ser feito um cadastro, e aí em seguida, depois desse cadastro, você tem que regularizar a barragem. Por que é regularizar a barragem? Você tem que requerer a outorga do uso da água e requerer o licenciamento ambiental. O cadastro e a outorga é uma para cada barragem. O licenciamento ambiental, você soma todas da propriedade e faz um licenciamento apenas. Bom, então, agora vamos lá. Não vai ter prorrogação mais do prazo. O prazo acabou. Dia 31, independente do tamanho da sua barragem. Independente. Se é pequenininha, se é média, se é grande, não importa. Você tem que regularizar isso aí. E para regularizar isso aí, você tem que correr, porque o prazo é curto. O Hélio, por exemplo, é um profissional dessa área que já está na estrada há muitos e muitos anos, sabe como fazer isso. Inclusive, eu vou até passar o telefone do Hélio agora, é o 629-8405-7480. Se você que está nos acompanhando tem barragem na sua propriedade, ligue para esse telefone, 629-8405-7480, porque a pancada vai ser grande. Quanto é que é a multa? Olha, a multa pode ser de 5 mil a 50 milhões. Estão dizendo de 20 mil a 100.500. Eu já tive cliente que foi multado em R$100.500 porque estava sem o licenciamento e ele já foi multado independente do cadastro. Tem que esclarecer também algumas situações, Toninho. Se a barragem for até 1,2 hectares, o que significa? 12 mil metros quadrados, ela tem que ter uma dispensa de outorga. Mas para isso, ela tem que fazer o levantamento planotimétrico, a batimetria, para saber qual que é a área e o volume. Porque mesmo sendo dispensa, vai ter uma validade. Ela tem validade de 6 anos. E o licenciamento ambiental, se ela for até 1 hectare, também tem uma dispensa de licença, ou então um registro eletrônico, porém também tem validade. Então você precisa apresentar da mesma forma. E o que modifica mais ainda é se a barragem tem menos ou mais de 5 metros de altura, o aterro. Porque se for até 5 metros, até mesmo o engenheiro agrônomo para fazer o laudo de estabilidade da barragem. Acima de 5 metros, somente engenheiro civil com especialização nisso. Tá, aí o sujeito fala assim, não, eu não vou fazer não, porque aqui tinha um rego d'água e a gente passava de carro aqui dentro do rego d'água. Então quando chovia, ficava difícil para passar. Aí nós botamos uns cascalhos, fomos subindo, tá, e ficou essa represinha. Tem que declarar? Tem. Tem que fazer o cadastro da mesma forma. Então não tem como fugir. Não. Cercou, estancou a água, você tem que fazer esse levantamento. Se não fizer, pode ter certeza absoluta. A questão ambiental, gente, vamos botar na cabeça o seguinte, o Brasil está recebendo ultimamente uma pressão enorme do mundo inteiro. Todo mundo está de olho aqui nesse país. Por quê? Porque nós temos muita água e tem condição de produzir comida. E isso está gerando conflito, vamos dizer assim, zum, 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 aqueles bochichos muito grandes em nível internacional. E não adianta, você queira ou não, a questão ambiental é muito séria. E essa questão de barragem aqui já começou e vai dar problema para muita gente. Portanto, você tem até o dia 31 para regularizar, independente do tamanho da sua propriedade. Estou errado, Hélio? Exatamente isso. Toninho, esclarecer também a diferença de barragem e cacimba, tá bom? Barragem, entra a água em algum período do ano, tem o armazenamento, igual você disse, e a água depois segue. Mesmo que em algum momento do ano seca, não importa. A vazão dessa água é barragem. Cacimba não. Cacimba você só armazena a água da chuva. Automaticamente não tem necessidade de fazer nada. Sim. Mas a barragem, independendo do tamanho, já tem que fazer o cadastro. Em seguida, aí pelo tamanho você vai determinar. O órgão ambiental vai te solicitar se você vai requerer dispensa ou licenciamento ambiental, tanto para a outorga ou a licença. Cercou, encheu d'água e tem uma vazão, é barragem. É barragem. Mesmo que seja, por exemplo, eu tenho um amigo que outro dia me perguntou o seguinte, será que eu vou ter que fazer? Porque lá desce um reguinho d'água, daí uma mina, e nós fizemos um cercadinho para criar peixe.
até 1.000 metros quadrados é considerado uma barragem. E a dele é maior do que 1.000 metros quadrados. Então tem que fazer o cadastro. Tem que fazer, né? Não tem como fugir. A diferença é que todos têm que fazer o cadastro e depois disso, aí dependendo do tamanho e o volume dela, vai ter a dispensa ou a licença ambiental, ou a dispensa de outorga também. Bom, isso vale só para o estado de Goiás ou vale para o Brasil inteiro? Nesse caso é específico para o estado de Goiás, essa portaria número 51, que no caso deu esse prazo. Isso não significa que se o órgão ambiental amanhã chegar numa barragem e quiser já multar, pode, é só uma campanha educativa. Então, se acontecer uma situação mais complexa, o órgão ambiental já pode multar, não está impedido não, e assim em todo o estado do Brasil. E é bom também a gente declarar, para aqueles menos avisados, que hoje a gente tem imagens de satélite. Então, basta você sentar lá numa mesa, abrir o Google. Por que você acha que foi exigido o CAR, Toninho, o Cadastro Ambiental Rural? Não foi para conseguir crédito ou qualquer coisa conforme foi pregado no início, não. Foi para você se declarar a sua propriedade, que o governo não tinha condição de saber de todo mundo. Sim. E agora ele tem mais de 95% na mão. Então ele tem um CAR na mão, ele faz isso que você falou por imagem de satélite, ele sabe de tudo. Tem satélite aqui em Goiás, que a própria secretaria usa, que tira foto de 2 metros de distância. Então, quer dizer, dá para saber tudo de uma propriedade, basta 5 minutos. Bom, então, aí outra coisa, só para finalizar, licenciamento ambiental, como é que está isso aí? Licenciamento ambiental, especificamente para as atividades de pecuária extensiva e agricultura de sequeiro, que era dispensa no passado, agora, até dia 31 de dezembro de 2023, tem que fazer para quem é agricultura, acima de 4 modos fiscais, e o pecuária passou para 30/3 de 2024, só que já tem uma conversa que o governador vai fazer um decreto e vai ampliar esse prazo por mais um ano para cada um desses casos. Bom, então vamos voltar àquela premissa antiga. Falou em meio ambiente, você tem propriedade rural? Você tem que declarar a sua propriedade, tem que fazer o CAR certinho e tem que fazer licença ambiental. E se tiver represa, como nós já falamos agora, você tem que também fazer toda essa documentação. Eu vou passar novamente o telefone do Hélio, 629-8405-7480. Se você tem dúvida, liga para o Hélio, eu tenho certeza absoluta que ele vai te dar todas as dicas, todos os caminhos que você tem que seguir. Não deixa passar agora do último dia de outubro, porque a responsabilidade sua agora é total. E a pancada financeira é grande. A mordida não vai ser pequena. É isso, né, Hélio? Exatamente. Toninho, para a gente concluir, aqui em Goiás também existe uma lei que é de passivos ambientais, Lei 21.231. Hoje só não regulariza a sua propriedade quem não quiser. Vai ter as penalidades? Certamente, dependendo de cada caso. Claro. Mas você consegue regularizar e ficar ok com a legislação. Já chega de tanto problema, né? Não vamos procurar mais um, não, né? Tá bom, Hélio, muito obrigado mesmo. Eu acho que foi muito esclarecedora essa conversa nossa e agora está na sua mão, aí, proprietário rural. Hélio, obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, Toninho. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação, reflexão. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua companhia. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa.